Agora, eu gostaria de pedir a vocês para abrirem a Bíblia no capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas, capítulo 13. Vamos ler uma passagem que conhecemos muito bem, a partir do versículo 10. Lucas 13, versículo 10, onde está escrito assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Aqui nós temos um momento daqueles da Bíblia, em que Jesus Cristo sai na frente quando ele vê uma mulher com problema. Eu costumo dizer que quando se trata de uma mulher, Jesus Cristo entra com tudo. Ele não deixa, ele protege, ele ampara as mulheres. Pode olhar isso na Bíblia, eu gosto muito disso, não é? Então, aqui está falando que Jesus estava ensinando num sábado, numa das sinagogas. Nós sabemos que o sábado, para o judeu, é como o domingo para nós, é o dia de reunir para adorar. E a Bíblia diz que veio ali uma mulher que ela era possessa, a Bíblia usa esse termo, possessa, possuída de um espírito de enfermidade há 18 anos. Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vamos ver sobre essa mulher. Essa mulher, ela era uma mulher que tinha compromisso com o culto. Ela não faltava à igreja. Era sábado, ela ia para o culto. Como nós nos preparamos para ir ao domingo, ao culto. Eu posso imaginar essa mulher de 18 anos andando encurvada. E ela foi encurvando, encurvando, encurvando. Há 18 anos, eu creio que ela já estava assim. Você já experimentou andar 3 minutos encurvada? Tente. Se quiser, pode tentar aqui. Eu quero ver você aguentar 10 minutos. Vai reclamar que só. 18 anos. Você pense essa mulher, sexta-feira à noite, quando jogou aquele corpo cansado na cama. Agradeceu a Deus, como nós fazemos na hora que entramos embaixo do cobertor. Ah, como é bom entrar embaixo do cobertor, botar a cabeça no travesseiro. Mas ela pensou: amanhã é dia de culto. Amanhã tem sinagoga. Na hora certa, ela levantou, foi, se arrumou, e lá estava ela Uma mulher que não podia usar qualquer roupa.
Ela não podia botar a roupa que você põe. Não adiantava colocar uma maquiagem, ninguém ia ver, ela andava encurvada. Então, para ela, tudo era mais difícil. Você já pensou que essa mulher não podia abraçar, senão ela abraçava as pessoas pela cintura? Ela também não podia ser abraçada. Quem vinha para ela, vinha para abraçar a cabeça. Você já pensou quantos impedimentos ela tinha que enfrentar como mulher? Nós gostamos de abraçar, beijar, acorda de manhã, vocês lavam o rosto, ajeitam a sobrancelha, e põe batom, e põe tanta coisa que eu não sei nem para quê, mas põe. Eu também já passei por isso tudo. Olha esta mulher. A Bíblia não diz sobre a família dela, se era casada, se tinha filhos, se era viúva, mas ela é mulher. E mulher tem lá os seus aparatos. Ela pegou sua bolsinha de manhã, caminho da sinagoga. O mesmo caminho de todos os sábados. Encurvada, ela só tinha o direito de ver o chão. Naquela época, nós não contávamos com o asfalto que temos hoje. Então, ela via os buracos do chão, as pedras, as folhas, o lixo. Talvez ela olhasse para os passeios. Se alguém viesse na direção dela, ela reconhecia pelo pé. Não é? Ela reconhecia as pessoas pelo pé, porque ela não olhava o rosto. Então, o que ela conhecia das pessoas é assim: quem é José? Ah, é aquele que tem unha encravada. Quem é Maria? É aquela que tem joanetes. Quem é João? Aquele que tem o calcanhar todo rachado. Então, ela reconhecia as pessoas pelos pés. Talvez pela voz, porque ela não era surda. Mas há quanto tempo, há 18 anos, aquela mulher não podia olhar o céu de manhã. Ela não podia olhar as árvores floridas. Ela não podia olhar os passarinhos nas árvores. Ela não podia olhar o sorriso. O sorriso dos irmãos faz muita falta. Eu me lembro, na época da pandemia, a primeira vez que eu saí para pregar. Foi na primeira igreja batista do Recreio, pastor Vander. Ele tem aqui uma igreja também. E eu acostumada a ir naquela igreja que parece o Maracanã e ver a igreja cheia de irmãos sorrindo. Aquele sorriso que vem da igreja para o púlpito é lindo. Eu nunca tinha agradecido a Deus pelo sorriso dos meus irmãos, pela alegria. Quando eu cheguei lá no púlpito, que eu olhei aquela igreja com 1/3 dos irmãos, as pessoas de máscara, aquele olhar incisivo em cima de mim, sem expressão. Aquilo foi um choque tão grande para mim. Eu senti uma saudade da expressão, do sorriso de alegria dos meus irmãos. Eu não sou uma pessoa de chorar fácil. Abri no berreiro. Estava com saudade dos abraços, da chateação. Eu estava com saudade de tudo. Eu estava com saudade dos meus irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu creio que vocês sabem. Como é bom esse calor. Como é boa essa barulheira que nós fazemos. Esse encontro que nós temos. A Bíblia diz que na presença do Senhor existe a manifestação de grande alegria. É esse dinamismo que vem. O Neemias que diz: a alegria do Senhor é a nossa força, é ela que nos impulsiona. Essa mulher
não podia ver o rosto das pessoas, porque ela estava sempre olhando para baixo. Ela olhava para baixo, ela olhava para os lados e ela olhava para trás, porque ela estava encurvada. Então, ela jamais olhava para frente ou para cima. Olhe essa diferença. Nós somos chamados a olhar para cima. A Bíblia diz em Colossenses 3, se sois do alto, olhai para as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Está vendo? Somos chamados a olhar para o alto. Existem alguns momentos na Bíblia que você vê que as pessoas teriam tido muito prejuízo se não tivessem olhado para o alto. Primeiro momento que eu vou falar é de Abraão. No capítulo 18 de Gênesis, a Escritura diz assim: Abraão estava assentado nos carvalhais de Manre, à porta da sua tenda, no maior calor do dia. E você diz assim, puxa vida, por que é que ele estava sentado à porta da tenda? Porque era o maior calor do dia. Eu morei naquela região. O maior calor do dia é ali de meio-dia a 1h30. Ninguém fica fora de casa. Se você sair de casa, é correndo para entrar em outra casa ou no carro. E você se cobre. O árabe não se cobre porque é cheio de pudor. É porque é perigoso ficar exposto. Porque o vento que vem do deserto, ele vem cortando tudo. Então, só um louco pode ficar assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Mas por que Abraão estava fazendo isso? Porque ele tinha um problema familiar. Era que ele tinha tido um filho com a escrava Agar. E esse filho ia crescendo. Quando esse filho nasceu, Abraão tinha 86 anos, Sarai tinha 77. Então, o coração dele se apossou desse filho, ele era louco por Ismael. E o menino, muito apegado a ele. O menino de 14 anos, que já estava nessa época, ele sabia que ele era o herdeiro único do trono semita, que ele era o herdeiro de tudo que Abraão tinha, porque Sarai tinha 77 anos e foi estéril a vida toda. Então, esse menino era um menino cheio de mimos. Ele era criado como príncipe. Mas a mãe dele, a escrava, então, através do filho, ela se fazia muito presente na vida de Abraão. E ela passou a ocupar um lugar de proeminência na casa, porque o filho era o herdeiro. E Sara foi se sentindo cada vez mais esquecida por Abraão. Então, Sara reclamava essa posição de prioridade. Mas parece que Abraão não estava sabendo muito como fazer essas coisas. Homem é realmente meio desajeitado. Não estou falando mal dos homens, estou agradecendo, porque o homem todo ajeitadinho nem é agradável. Tá, o homem é meio desajeitado mesmo. Bom, não é? Bom. E você pensa que Abraão estava sentado lá, naquele calor, porque ele queria, era para não fazer confusão com Sara. Porque lá dentro da tenda tinha Sara. Ele não podia entrar porque Sara estava braba. Mas ele não podia sair dali, senão Sara ficava mais braba ainda. Eu sempre tenho a impressão que ele estava sentado ali, de vez em quando ele fazia.
para ela saber que ele estava lá. Vocês riem, né? Você já teve problema com o marido? Não precisa dizer. Você já ficou assim braba, que você não quer falar com ele de jeito nenhum. Mas ai dele que não chega em casa. Mas quando chega em casa, você fecha a cara. Mas o coração está feliz que ele chegou. Por que nós somos assim, hein? Fica esperando que ele venha, faça um carinho, diga uma palavra. Primeiro responde mal criado, depois quer o direito de dizer desaforo, até que ele ouça o desaforo todo, para poder você amolecer. Ai dele que diga, vou sair. Tem que ficar em casa para aguentar a sua cara feia, o seu silêncio, como nós somos pirracentos. Mas se a nossa nora fizer isso com o nosso filho, hein? Olhe como nós somos confusas. Olha como nós somos confusas. Coitado dos maridos. Né? Eles sofrem. Eu estava falando agora de manhã com a Ângela. Se eu tivesse conhecido Jesus enquanto meu marido era vivo, antes de casar, eu estava dizendo, porque eu era crente, mas não conhecia Jesus. Ele teria sido mais feliz. Com certeza, é diferente você ter uma mulher cristã convertida. Mas ele pegou o restante. Eu melhorei bastante, não é? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O pobre de Abraão estava ali sofrendo, agoniado, naquele calor. A Bíblia diz que ele levantou os olhos e olhou. E eis diante dele 3 homens. Se ele não levanta os olhos, ele não ia ter o seu encontro com Deus. Há quanto tempo Deus tinha chegado ali? Não se sabe. Deus estava lá. Deus estava ali. E Abraão estava olhando para o chão. Eu não sei para onde ele olhava. Mas você olha no capítulo 18 de Gênesis. Abraão levantou os olhos, olhou e eis diante dele Deus. Aí ele levantou. Aí ele pediu a Deus para aceitar o culto doméstico. Aí ele invadiu a tenda e disse: Sara, prepara pão com 3 medidas de flor de farinha. Ele correu aos empregados, mandou preparar o novilho. Ele preparou a coalhada, botou diante de Deus e ficou ministrando. Agora ele não sente mais calor, ele não está agoniada. Sara preparou o pão, mas ele levantou os olhos e olhou. Tem outro momento, nas campinas de Jericó. Depois que o povo entra na terra, Deus diz para Josué: Josué, eu entreguei nas tuas mãos a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Mas ele precisava de uma estratégia para a tomada de Jericó. Deus já tinha dado, mas ele não podia possuir, porque ele não tinha uma estratégia. Quantas coisas Deus já nos deu e nós não sabemos como possuir? Não é? Precisa uma estratégia para possuir. Às vezes precisa tempo, precisa oração, às vezes precisa jejum ou vigília ou meditação. Precisamos de um modo de conseguir aquele. E Josué estava, a Bíblia diz no capítulo 5 de Josué, nas campinas de Jericó. Aí a Bíblia é assim: levantou os olhos, olhou e eis. Enquanto ele estava olhando para o chão,
ele não tinha nenhuma resposta para a sua preocupação. Mas na hora que ele levanta os olhos, ele viu. Estava diante dele um homem com uma espada desembainhada. Ele, que era guerreiro, ele disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E o homem disse: não, eu sou príncipe do exército celestial e acabo de chegar. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Em outras palavras, me respeita. Olha, o príncipe do exército celestial chegou há quanto tempo? Não sei. Josué não olhava para cima. Esse olhar para cima não é tanto uma posição do corpo, é uma posição do seu coração. Quantas vezes você está imerso em problemas daqui e você esquece que Deus está ali olhando para você e você não fala com Ele. Você não fala com Ele. Você não olha para cima. Mas você é do alto e a Bíblia diz: se sois do alto, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Você tem Pai entronizado nas alturas, olha para Ele, busca dEle, pede a Ele, fala com Ele, reclama com Ele. Mas não esquece dEle, olha para o alto. Ele diz: eu sou o alto, o sublime, eu habito a eternidade, o meu nome é santo. Olha para Ele. Precisa, às vezes, você simplesmente diz: e você lembra dele. Precisamos olhar para ele. Quantas vezes esquecemos disso? Esquecemos que ele está bem ali. Tem um exemplo de uma moça na Bíblia, era filha de Caleb. Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá, é um dos que foi visitar a terra com os outros 11 príncipes, mas todos voltaram trazendo uma notícia derrotista. Mas Caleb e Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim, voltaram crendo que, embora fosse terra de gigantes, que Deus tinha dado a eles. E por isso foi dado a ele Hebrom. Então, quando chega na hora depois de andar 40 anos pelo deserto, na hora da distribuição das terras, Caleb recebe Hebrom. Só que Hebrom é a terra dos jebuseus, das montanhas dos jebuseus, que hoje é a Judéia. E são os gigantes. Então, quando chega na hora dele possuir Kiriat Sefer, o miolo, a capital, o lugar mais difícil, ele disse: a quem tomar Kiriat Sefer e a possuir, darei minha filha Axa por esposa. Você pode imaginar a corrida? Todo mundo queria ganhar por esposa a princesa Axa, porque ela era filha do príncipe Caleb. E ó, dinheiro. Então, mas quem tomou foi exatamente Otniel, que era sobrinho de Caleb. Recebeu a prima de graça. Não teve que pagar o dote. Só que foi acertado tudo na hora que ele vem buscar a noiva. É o momento áureo da vida de uma mulher. Porque ela vai para a lua de mel. Naquela época as moças casavam virgens, hoje eu não sei. Houve uma pesquisa na Inglaterra, acho que precisavam fazer a pesquisa com 50 virgens. Foi tão difícil, quase que a gente está tendo que ir no berçário, porque a coisa ficou tão difícil. Hoje, para você ver, mesmo na igreja.
Então, essa moça ia para a lua de mel. É o momento maior da vida de uma moça, em que ela olha para frente e diz: vou ser esposa, vou ser mãe, vou ter meus netos. Ela olha para frente. É um momento lindo que toda mulher deseja. É o momento de sair para a lua de mel e depois voltar para a casa dela. Na hora que ela vai sair de casa com Otniel, todo mundo olhando, ela sobe no jumento, que eu digo que era a Ferrari da época, porque a princesa sair para a lua de mel de jumento é difícil para a gente pensar, né? Mas era a época. A Bíblia diz que ela subiu no jumento. Ela parou, ela apeou do jumento. Josué 15, para quem quiser ler depois. Apeou do jumento. Você já pensou no espanto que todo mundo teve, vendo a moça descer do jumento? E o pai disse para ela: o que desejas, minha filha? Ela disse: pai, dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. E a Bíblia diz que ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Olha a importância de nós darmos prioridade ao que é prioritário. Ela não quis sair da presença do pai dela sem a certeza de que sua família, seus filhos, seus netos possuiriam uma terra fácil de arar, de produzir, porque naquela época a população era toda que trabalhava nos campos, na produção. Então, ela olhou para o pai. Ela olhou na direção certa. A lua de mel pode esperar, mas eu estou saindo da presença do meu pai. Então, eu preciso acertar tudo agora para o meu futuro. Quantas vezes você tem se preocupado com o que você vai deixar para seus filhos, para seus netos? Como você vai ser lembrado? Eu costumo dizer, tem pessoas que passam deixando manchas. Outros passam e deixam marcas. Mova-se hoje, imaginando o que vão dizer de você depois. Que exemplo de vida você deixa? Porque as palavras movem, mas o exemplo arrasta. Seus filhos vão copiar você. Essa moça se preocupou com o que ela ia deixar para as gerações futuras. Quando nós olhamos para essa mulher aqui, essa que estava 18 anos encurvada, nós pensamos em tudo o que essa mulher estava impossibilitada de fazer. Ela estava impossibilitada de olhar para o alto. Ela estava impossibilitada de olhar no rosto das pessoas. Ela só olhava para o chão, para os pés das pessoas e para trás, encurvada. Mas a Bíblia diz que essa mulher era possessa de um espírito de enfermidade. Nós sabemos que, pelo que nós lemos na Bíblia, existem castas de demônios que produzem enfermidade. Uns produzem enfermidade nos ossos, outros produzem câncer, outros produzem na vista, outros no ouvido, assim. Mas quando a gente pensa uma pessoa possessa, a gente pensa aquela pessoa que quebra as coisas, que briga, que sai caindo no chão, não. Às vezes a pessoa é possessa, mas ela é calma, ela é tranquila. Olha essa aqui. Há 18 anos ela ia para o templo. E o demônio com ela. Mas assistia o culto? Assistia.
O demônio não participava, porque culto não se assiste, a gente participa. Ele não cultuava a Deus, mas ele estava ali. Mas, irmã, demônio entra em igreja e... A Bíblia diz no livro de Jó, que quando os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, foi também entre eles Satanás, olha. E Deus olhou para Satanás e diz, de onde vens? E ele diz, de passear toda a terra e rodar por ela. Olha que folgado. Aí Deus o instigou. Observaste meu servo Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Aí Satanás quicou. Quem mandou ir lá? Não é? O que eu quero dizer é que esta mulher estava impedida. Satanás comandou para o corpo dela um espírito de impedimento. Ela tinha essa enfermidade, não sei se doía, mas ela era encurvada. E esse espírito é como se fosse um anzol, que ele ia encurvando a coluna dela, encurvando. A Bíblia diz, e de modo algum ela podia endireitar-se. Quer dizer que ela desejava, mas ela não podia. Estava lá o anzol encurvando a coluna dela. Triste isso. Não é? Triste, muito triste. Agora, por que será que nós temos tanta dificuldade de entender que Satanás queria impedi-la? Quantas vezes as pessoas têm enfermidades que são colocadas por demônios, mas nem todas são. Toda enfermidade é oriunda do pecado original, mas existem algumas que são colocadas por demônio. Nós sabemos, esta aqui é uma, porque Jesus Cristo diz, mas nem toda pessoa encurvada é possessa de demônio. A Bíblia diz que Satanás saiu da presença de Deus e cumulou Jó de tumores malignos, da planta dos pés à raiz do cabelo. Então, aqueles tumores malignos foram colocados por Satanás. Mas não significa que toda pessoa que tem câncer tem demônio. Só que ele se move no meio das doenças exatamente para causar desgosto, tristeza, amargura na vida das pessoas. É triste quando a pessoa está assim, ela procura um centro de macumba, ou de centro espírita, sei lá, e chega lá, o espírito maligno, ele brinca com isso. Vou te curar. Você traz tanto, você traz não sei quantas galinhas e não sei o que mais, compra tanta coisa, normalmente a galinha é preta, não sei porquê. Né? E a pessoa diz, olha, eu estava com um câncer no estômago. Eu fui no centro espírita. Chegou lá, o médium me operou, já fiz a radiografia, tomografia, acabou. Acabou. Eu estou curado. E o médico disse, está aqui, desapareceu. Foi um milagre. Foi. Passam uns 3 anos, aí aparece um câncer na vesícula. Aí você volta no centro espírita, você paga mais um tanto e eles fazem a cirurgia espiritual. Você fica curado. Depois, passa uns 2 anos, aparece um câncer no joelho. Ele fica jogando a enfermidade no seu corpo, porque ele lida bem com a enfermidade. O que nós precisamos fazer é crer que nós não podemos ter débito com o império das trevas. Porque se você tem débito, ele vai cobrar. O que nós precisamos fazer é saber que é Deus que é o nosso dono
É Deus que é o nosso proprietário. E o nosso Deus é todo-poderoso. Mas, irmã, Satanás tem tanto poder assim? Não, ele não é todo-poderoso. Mas Deus deu a ele certo poder. Limitado. Mas deu. Está escrito na Bíblia. Nunca acredite em ilusões. Venha na Bíblia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina tudo. Lembra, eu não posso ficar levando vocês a todos os lugares da Bíblia, mas eu posso dizer onde está, tá bom? Lembra quando Moisés vai diante de Faraó, que Deus manda ele lá? Vai a Faraó, diz para ele deixar o meu povo sair do Egito para que me sirva no deserto. Faraó diz não. Então vai lá agora, você e Arão. É uma dupla engraçada, né? Moisés e Arão, porque Moisés era gago. E Arão era o tradutor. Pior do que um gago é um gago com tradutor. Estão lá, os 12 hebreus na frente de Faraó. Faraó com os feiticeiros dele todinho. E Arão tocou o rio, que se transformou em sangue. Satanás deu poder aos magos deles, tocaram a água, transformou em sangue. Deram uma gargalhada na cara de Moisés. Lá vai Moisés com Arão, Senhor, eles fizeram, volta lá. Agora, vamos andando. Arão primeiro vai jogar o cajado dele no chão, vai se transformar numa serpente. Arão foi lá, tinha um milagre na mão, pá, no chão, serpente. Os magos, Satanás deu poder para eles, fizeram a mesma coisa. Você já imaginou a gargalhada? Na cara dos dois, lá saem os dois, coitados, vão lá diante de Deus, Senhor, deu certo não. Os magos fazem a mesma coisa. Volta lá. Você vai tocar o pó da terra. Com o seu cajado, vai fazer aparecer rãs que vão cobrir a terra do Egito. Foi lá, pá. Aí Satanás deu poder aos magos deles. 3-3, fizeram aparecer rãs. Olha a gargalhada em cima dos dois. Vamos, Senhor, está 3-3. Eles não desistem e eles sempre fazem, vai. Vai. Continuou. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele se afastará. Ficou dali 4-3, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3, foi embora. Agora é só o povo de Deus. O que significa que Satanás pode dar esse poder de operar milagres com as suas ciências ocultas. É o ocultismo. Mas tem um limite. Você lembra da tentação de Jesus no deserto? Satanás deu a primeira tentativa, Jesus, pá, em cima dele. Satanás fez a segunda, Jesus, tchan, em cima dele. Satanás fez a terceira, Jesus, lá. Cadê Satanás? A Bíblia diz, então o diabo o deixou para o momento certo, que seria a cruz. Então você vê que normalmente, pelo que vemos na Bíblia, o nosso inimigo vai até a terceira. Se você resistir, você vai dar uma surra. O grande problema é que às vezes, como Eva, nós caímos na primeira. Mas ele tem poder para se opor aos mais poderosos anjos de Deus. Você não vê no livro de Daniel? Quando Deus manda a resposta para Daniel, o anjo chega para ele e diz, ó, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro momento que começaste a aplicar o teu coração a compreender as Escrituras e a te humilhar diante de Deus, as tuas palavras foram ouvidas. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o
o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas Miguel veio para me ajudar e eu obtive vitória. E desci para vir te dizer. Significa isso. Daniel estava orando, a palavra chegou a Deus, Deus mandou Gabriel, vai levar a resposta para ele. Essa é a profecia das 70 semanas. Quando Gabriel desce com a resposta para Daniel, os céus da Síria, os céus da Pérsia se cercaram. Principado, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, fecharam para o anjo não descer, porque são forças espirituais. E o anjo lutou, não conseguia. E olhe quem é Gabriel. Quando Zacarias pergunta quem és tu, ele diz, eu sou Gabriel e assisto na presença de Deus. Olhe só. E eles fecharam. Passam 7 dias. Deus olha, vê Gabriel lutando, Daniel orando. Deus deixou. E o Gabriel fica lutando mais 7 dias. 14 dias, Deus olha, o anjo lutando, Daniel orando. 21 dias, Deus olhou e viu Daniel lutando, orando, e o anjo lutando. Ele disse, Miguel, vai lá. Miguel chegou lá, acabou. Gabriel desceu. E Gabriel diz para ele, exatamente no capítulo 10 de Daniel, no versículo 20, sabes por que eu vim a ti, não é? Quando eu sair, eu tornarei a lutar com o príncipe da Pérsia, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. O que significa que existem forças do mal nas regiões espirituais, sobre as nações. Mas o dono de uma nação espiritual, ele resiste até os mais poderosos anjos de Deus. Ele pode com 1, mas com 2 ele não aguenta. Porque a força do mal é limitada diante de todo o poder que já está em você. Porque o que Jesus disse foi, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Esse poder já está em nós. Nós precisamos fazer uso dele. Precisamos fazer uso dele. Você não pode ficar fracote diante das coisas que você sabe que vem do inferno. Se levante. E levante brabo. É pecado ficar brabo? Não. Talvez você precisar ficar mais brabo contra as coisas do mundo, da carne e do diabo, em vez de ficar bravo com o seu marido, com o seu pastor, com a irmã de meia. Né? Então precisa se levantar contra aqueles, acorda de manhã, estou com dor de cabeça. Amanhã acorda de manhã, estou com dor no dedo do pé. Acorda no outro dia de manhã, eu acho que eu estou com angústia. Acorda no outro dia. Você só vai embarcando o que o diabo manda. Sentiu angústia? Vá para o lugar de onde você veio. Saspe daqui, que aqui tem um dono. Se você não se levantar contra as setas inflamadas do mal que vem para a sua vida, você vai encurvar. Você vai encurvar. Se levante braba. Se levante braba. Ontem eu encontrei um rapaz tão lindo lá na PIB. Ele tinha um probleminha comigo. Porque, acho que há 20 anos atrás, eu não disse onde era. A primeira igreja, First Baptist. E porque uma vez ele estava lá na igreja, e ele ministrava adoração com umas moças. E durante o culto, durante a preparação da adoração, uma moça falou uma coisa que não está escrita na Bíblia. Palavra de Deus errada, eu não aguento. Eu não sou pastora, eu não sou apóstola, nada disso. Mas o meu ministério é mestre.
Então eu tenho que corrigir, eu tenho que ensinar. E a Bíblia diz que as mulheres mais velhas na Bíblia têm obrigação de ensinar as mais novas. O que é que eu vou fazer se eu deixo as mais novas cometerem erros? Eu estou pecando. E eu estou incentivando essas mulheres a continuarem erradas. Não. Então, quando ela acabou de dizer a bobagem dela, eu subi no púlpito. E eu corrigi. Talvez eu não tenha sido muito delicada. Não é uma marca minha. Eu sou amorosa, mas não sou carinhosa. Então, ele disse que ficou com medo de mim. São passados 10 anos. Ele veio para os Estados Unidos, ele tem uma família linda. Quando foi anteontem, ontem de manhã, a esposa dele foi e ministrou, tudo mais. Quando chegou em casa, ele disse para ela reclamou alguma coisa de você. Ela disse, não, a irmã é um amor. Olha que eu vou hoje à noite. Ele foi para lá com medo. Só que nós chegamos antes. E quando nós chegamos, ele entrou. Aí ele fez assim, bem brasileiro. Ele disse, eu vou lhe dizer, eu tenho medo da senhora. Eu disse, medo de mim? Meu filho, será que eu estou tão feia assim? Não, é porque uma vez, não sei se a senhora lembra, eu não lembro disso, mas ele lembra, porque o ferido foi ele. Quem apanha nunca esquece. Quem bate pode esquecer. Aí ele me contou a história, eu disse, menino, eu não lembro disso. Mas eu acredito em você. É fácil eu ter feito isso. Mas agora já passou, me dá um abraço. Ficou todo acertado. Ele disse que a próxima vez que eu vier, eu vou à casa dele para almoçar. Olha, que bênção. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O poder que veio do alto está dentro de você. Vou dizer mais uma coisa. Quem inventou isso foi o próprio Deus. Foi Ele que inventou essa história de botar o Espírito Santo dentro de você. Jesus Cristo disse, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, o poder de Deus está conosco. Satanás tem algum poder? Tem. Vai até o terceiro. Dali a gente vai embora. 4-3, 5-3, 10-3. Vamos embora. Mas nós precisamos resistir na luta. Quantas vezes esquecemos que a palavra aqui escrita é para nós? Essa mulher, Jesus Cristo diz, é uma filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Que coisa horrível para perturbar. Para perturbar. Para fazê-la sofrer. Uma mulher. Que gosto tem ver a pessoa sofrer 18 anos? Se ela vivesse 70, ela ia embora sofrendo, encurvando cada vez mais como um caracol. E nesse dia ela foi. Sabe esse Deus com que dificuldade ela foi para a igreja? Quantas vezes ficamos encurvados pelas lembranças do passado? Porque ficamos olhando para trás. Não é? Porque a mulher, andando encurvada, ela olhava para trás. E quantas vezes nós vamos emocionalmente encurvados, porque ficamos presos olhando o que já passou. Hein? Olhando aquilo que nós fizemos, olhando aquilo que fizeram conosco, presos no passado. Gente, nós não temos um passado,
Nós temos uma história. Não sei se você já observou, que todo ser humano tem um gosto por história. Nós gostamos de ler história, nós gostamos de escrever histórias, nós gostamos de filmar histórias. Hollywood enriqueceu contando história em filmes. A Globo aumentou o ibope dela contando histórias em novelas. O homem tem prazer por história. E você vê o próprio Deus, ele é o maior contador de história que tem. A Bíblia é um livro cheio de histórias. E quando Jesus Cristo vem, ele vem inventando história, criando histórias para ensinar. São as parábolas. Não é? Então, nós temos uma história. Quando você lê uma história, toda história tem um tema. O tema da maior história do universo é redenção. É queda e redenção. Você vê que quando o homem caiu, Deus planejou sua redenção, mandou seu filho pagar o preço, mandou o Espírito Santo para morar em nós, para nos levar. Pronto, o tema é redenção. Não é? Eu não sei qual é o tema da sua história, mas cada história tem um tema, e o personagem principal da sua história é você. Você é o mocinho da sua história. Portanto, não venha me dizer que você é uma vítima. Você pode até se fazer vítima, mas você é a heroína da sua história. Olhe bem, toda história tem cenários. Quais foram os cenários da sua vida? Você, eu sei que pelo menos 2 tem. Brasil e Estados Unidos. Quantas vezes você mudou no Brasil? Vou perguntar para a Ângela. Você, eu sei que nasceu em Juiz de Fora, primeiro cenário. Depois você foi para Brasília, segundo cenário. Depois você foi para a Europa, terceiro cenário. Voltou para Brasília, 4º cenário. Juiz de Fora, 5º cenário. Agora ela está no meio da estrada. Comigo, ó. Quantos cenários que Deus precisa para escrever a história dessa coisa fofa? E aí, e você? Você nasceu onde? Nasceu em Belo... Tinha que ter outra mineira. Não sei por quê. Nasceu em Belo Horizonte. De Belo Horizonte, primeiro cenário. Você foi para onde? Foi para Divinópolis, segundo cenário. Terceiro. Orlando. Olha, não se sabe se para por aqui. Vários cenários. Se você olhar os cenários, às vezes você muda de cenário dentro da mesma cidade. Eu nasci no Pará, primeiro cenário. Fui para a Bahia, segundo cenário. Casei, fui para o Espírito Santo, terceiro cenário. Depois, eu fui para o Iraque, 4º cenário. Voltei e moro no Rio, 5º cenário, e o 6º é pelo mundo. Então, Deus vai, mas Deus está atento à sua história. Primeiro, agora, Deus vai, o personagem central da sua história é você. Mas Deus vai trazendo personagens secundários na sua história. Alguns personagens são bruxas. Eita! Eles vêm para causar dano, aborrecimento, decepções, crueldade. Uns são umas bruxas que se demoram muito. E quando vão embora... Outros se demoram um pouco. E do mesmo jeito você diz... Mas tem fadas madrinhas que chegam. Fada madrinha sempre demora menos, né? Mas também se vão. Então, Deus vai mudando os personagens que você precisa para formar o seu caráter de personagem vencedor. Você vai sofrendo, mas você vai aprendendo, porque o sofrimento, ele fortalece a nossa fé. Eles são halteres para os músculos da nossa fé.
E você vai aprendendo. Desculpa a expressão, você quebra a cara aqui, quebra a cara ali, e você vai aprendendo. Vai embora, você vai. Você já viu como é a história da Pantera Cor-de-Rosa? Eu nunca vi um personagem quebrar tanto a cara, mas ela está sempre correndo. Não é? Então, a nossa história, no final da sua história, você olha para trás. Quantas você venceu? Deus podia ter me livrado disso. Deus podia ter me livrado daqui. Mas agora que você está bem velho, você diz, bem que Deus podia ter me livrado daquilo. Aí Deus diz para você assim, mas se eu tivesse te livrado daquilo, hoje você não seria grato a mim que te livrei. Está vendo? Porque de qualquer forma, você teve sucesso. Você está aqui. Você está vivo. Eu sei lá quantas cambalhotas você deu para chegar ao ponto que você está. E quantas ainda você vai dar para chegar ao lugar que você quer chegar? Não sei. Eu não sei o que seria de você se você chegasse aqui e lá, depois de uma semana, o governo mandasse para você um green card. Eu sei lá com as maluquices que você ia fazer. Mas Deus sabe. Uma coisa é certa. Ele permitiu que você esteja aqui. Eu não sei por onde você veio, nem como veio, não é da minha conta. Mas Deus, Ele pode todas as coisas. Então, o que eu quero dizer para você é que quando você está encurvado, você olha para trás. Você só vê as coisas de trás. E quantas vezes, olhando para trás, você lembra? Porque o nosso hoje é formado de muitos ontens. Na nossa memória existem muitos rostos, muitas vozes, muitas palavras. Quando nós pensamos memória, a memória é um dom especial que Deus deu ao homem. Eu gosto muito de lembrar da oração de Jonas. A oração de Jonas tem algumas pérolas maravilhosas. Por exemplo, quando Jonas diz, quando dentro em mim, cadê Jonas? Está aqui. Quando dentro em mim se desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor. E subiu a ti as minhas orações no teu santo templo. Olha, esse homem estava quase uma... Vocês lembram Jonas, né? Aquela peça boa. Um sujeito teimoso, irracível, o profeta difícil. Ele entra cai no ventre do peixe grande, ele está lá no meio, no intestino. Quando ele vê que ia morrer, ele diz, quando dentro de mim me desfalecia, eu estava morrendo a alma, lembrei-me do Senhor e do seu santo templo. Olha o que trouxe esse homem de volta, a lembrança que ele tinha de Deus. Porque ele nem queria pensar em Deus, ele estava fugindo de Deus. Mas agora ele não sabe que caiu no ventre de um peixe grande. Ele acha que caiu dentro do mar, ele diz, eu fui para as profundezas da terra, cujos ferrolhos se cerraram. Não foram os ferrolhos, foram os dentes do peixão. Então ele diz, estou enterrado. Estou enterrado. Mas a lembrança pode ser restauradora. Você tem que saber garimpar nas lembranças, para saber o que é bom lembrar, o que pode lhe trazer crescimento. Como o profeta Jeremias diz em Lamentações 3, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, porque esperança, você espera algo que ainda não aconteceu. Então, se eu estou esperando uma coisa que vai entrar pela porta, eu olho para a porta. Eu não olho para o púlpito, porque eu estou esperando alguém que vai entrar na porta.
Então eu olho para a porta. E como a esperança é algo que ainda não aconteceu, me leva a olhar para o futuro, e a nossa lembrança nos leva a olhar para o futuro. Eu costumo dizer, como um garimpeiro, esse foi um verbo que eu tenho quase certeza, porque eu não ouvi voz de que foi Deus que me deu. Eu te faço garimpeira de vida. Você sabe, o garimpeiro, ele vai de manhã para o garimpo. Aí ele pega a bateia dele, que é aquela peneira assim redonda. Ele bota o chapéu, bota a camisa dele e ele entra no rio. E ele enfia essa bateia, que é a peneira, nos cascalhos, vai. E ali ele lava e sacode, sacode, sacode. Ele fica assim o dia todo. E ele tira o que presta, às vezes não presta nada, ele joga. No final do dia, ele tem as costas deles queimadas do sol, picadas de inseto, o rosto queimado, um cansaço imenso na coluna, nos braços, as pernas e os pés engelhados. Ele olha para trás, tem um monturo de cascalho, mas ele pega do bolso, tem 4, 5 pepitas de ouro. Ele sai dali feliz com as pepitas de ouro, porque é aquilo que vai valer para ele caminhar. Se ele olhar para o cascalho, não dá para carregar o cascalho. Porque no meio do cascalho foi encontrado o ouro, e o que serve é o ouro. A nossa vida tem que ser como garimpar. Nós precisamos escolher aquilo que nos ajuda, que nos fortalece, que nos enriquece espiritualmente, e caminhar olhando para as pepitas. E deixar para trás o cascalho, porque o cascalho existiu e vai existir. Você sempre vai encontrar cascalho, porque nós estamos, filhos de Deus, no mundo caído. Então, cascalho, aborrecimentos, coisas que não dignificam, estão sempre diante de nós. Então, se nós ficarmos olhando para trás e culpando as pessoas pelo que fizemos, o que é isso? Quer dizer que as pessoas tiveram o direito de escolher o que fazer e eu não tive? Então eu sou um debilóide. Se eu disser que eu não tive sucesso na vida, porque meu pai era não sei o quê, porque minha mãe era não sei o quê, e meu Deus não presta para nada. Eu sou filha de Deus. Ele vai dar um jeito em mim? Vai, ele me criou. É só eu olhar para ele. A culpa não é de quem me criou. Eles podem não ter feito o que deviam, ou podem ter feito o que não deviam. Mas eu sobrevivi. Eu estou aqui. Deus me trouxe apesar de todas as dificuldades. Não é suficiente para eu ver que existe um Deus interessado em mim? Você já pensou? O príncipe da Inglaterra não está interessado em mim. Mas o Senhor do universo está. Dá para eu me gabar ou não dá? Dá para eu me gabar. Maior do que todos é aquele que está em nós, do que o que está no mundo. Então você precisa olhar para trás, está vendo? E fez o que podia para me atrapalhar, hein? Já era. Passei, não é? Pode ter certeza. Também, às vezes você fica encurvada, olhando para o passado, presa no que você fez. Se vocês soubessem, o tanto de mulheres que vêm para mim, elas não se acham dignas de ser filhas de Deus. Por quê? Fizeram aborto, 1, 2, 3, 4, não sei quantas. Tomaram o marido dos outros, parece até que ele veio contra a vontade.
deixaram pai e mãe, é tanto pecado. Eu disse, menino, você está carregando esse lixo todo. Porque você não entrega a Jesus Cristo. Ele que está dizendo, ei, você aí, da mala pesada, porque a mala está cheia de porcaria, só tem porcaria. Vem a mim, eu te aliviarei. Me dá essa carga pesada. Me dá esse negócio de aborto, de roubo, de violência, tudo que você fez, dá para mim. Já paguei mesmo, eu tenho direito. Vem a mim, eu sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aí você diz, não, quero carregar minha mala, porque senão o que vai ser de mim? Sei a mala pesada de porcaria, que eu estou acostumado com ela, e porque eu quero continuar com a mala grande. Que isso? Vamos botar a cabeça no lugar. Tem alguém que pagou pelo meu peso. Não é? Às vezes você tem culpa. Eita, povo, para carregar a culpa. Eu sei uma história de uma senhora idosa que tinha os netos dela. Ela morava nos arredores de Londres. E ela tinha um sítio. Ela gostava muito de criar pato. Eu não sei se vocês sabem, mas os ingleses, eles têm uma ficção em pato. Os lagos têm sempre pato. Os ingleses se divertem indo para lá para dar pão para os patos. Ela criava pato. Ela tinha um casal de netos que ficavam em Londres, mas nas férias eles queriam ir para a casa da vovó. E nessa época eles estavam na casa da vovó, ela tinha um pato predileto. Era o pato que ela gostava, era o único que podia entrar em casa, passeava pela cozinha, ele almoçava junto com ela, do lado dela, era o pato filho. Então, era o pato do coração, né? Cada um com suas taras. E os meninos sabiam que aquele pato era o dodói da vovó. Aí um dia depois do almoço, ela subiu para descansar, os meninos ficaram no quintal. Sabe como é menino? Eu não sei se vocês tinham mania de jogar pedra quando era pequeno, eu tinha. Gostava de uma pedra, de mirar assim para ver se acertava no galho da manga. Eu gostava de atirar pedra. Tara, né? Aí os meninos estavam tentando lá tirar pedra. O menino acertou a pedra na cabeça do pato favorito. O pato rodopiou e caiu mortinho. Olha o susto dos meninos. E agora que faz o que não faz? Logo o pato. A menina, você sabe como é mulher, né? Ela disse, tem um buraco ali, a gente bota o pato. Bota a pedra em cima, bota uma tábua e acabou o pato. Aí eles puxaram o pato para lá, fizeram tudo direitinho, aí não atiraram mais nenhuma pedra. Mas foi se aproximando a época, a hora do jantar. E agora cadê o pato que não ia chegar? Chegou, fizeram um asseio, vestiram um pijaminha, sentaram coisa, fizeram oração, com medo da história do pato. Ela serviu o jantar para os netos, ela não mencionou o pato. Eles subiram até devagarinho para dormir. Ela não falou nada, não. No outro dia de manhã, é hora do pato vir. O pato não veio, ela não disse nada. À medida que iam passando os dias, eles estavam impressionados que ela não reclamava. Então, eles foram ficando mais soltos. Ela esqueceu o pato. Só que a menina, você conhece como é mulher, se aproveitou da história. Eu tenho um segredo seu. Eu posso manipular. Eu posso me aproveitar. Você está nas minhas mãos. Tudo o que ela queria que o menino fizesse, ela dizia, olha o pato. E o menino obedecia para não ser entregue. Mas, ao mesmo tempo, ele foi.
ficando cheio. Chegou um dia que ela fez o que o inglês ama, o tal do black pudding. E a menina disse, o seu pedaço você vai me dar. Ele disse, não. Ela disse, se não der... Lembra do pato? Quando eles sentaram na mesa, a avó passou um pedaço para ele, um pedaço para ela. Ela tocou a perna dele e disse, o céu é meu. Ele disse, não. Vó, eu quero lhe falar uma coisa. Sabe aquele pato? Aquele assim, assim, assim. A velha disse, eu lembro. Eu matei. Eu não queria matar. Eu estava jogando pedra. Uma pedra acidentalmente bateu na cabeça dele. Ele morreu. E ela disse, eu sei. Como que a senhora sabe? Eu vi tudo. Eu estava lá em cima, na janela, tomando conta de vocês. Eu não vou deixar 2 crianças sozinhas no quintal. E eu vi a história do pato todinho. Ele disse, por que a senhora nunca falou? Ela disse, porque eu queria ver até quando você ia ser manipulado pela sua irmã. Porque você acreditava que eu amo mais ao pato do que a você. A mesma coisa Deus faz conosco. Até quando você vai deixar que Satanás venha na sua mente, que é o campo de batalha dele, e diga, olha o aborto, olha o pato. Você está cantando louvor na igreja e o pato. E o passado. Você está no grupo de intercessão e o pato, o passado. Você está querendo isso e isso na igreja e o pato. E Deus está dizendo para você, e você acha que o meu amor pelo pato, o meu cuidado com o passado é maior do que eu tenho por você? Eu quero você. Eu não importo com o pato. O pato, meu filho, já pagou na cruz. É por isso que diz, pagou o pato. Jesus Cristo já pagou o pato. Por mim e por você. Mas nós precisamos receber e viver esta certeza de que já está tudo pago, mas nós precisamos entregar. Eu, quando enterrei minha filha, eu tinha uma dor muito grande, eu ainda tenho de lembranças e tudo mais. Eu estava pregando já, fazendo tudo direitinho. Para mim, minha vida estava direitinha com Jesus. Um dia e aí nós tivemos um congresso, e o pregador era o Campbell McAlpine da Austrália. E ele veio, ele estava falando, e aí começamos a pensar, a meditar um congresso de intercessão. Eu saí dali, eu disse, Senhor, eu queria que o Senhor me mostrasse até que ponto eu realmente me rendi, me entreguei totalmente ao Senhor, se eu estou totalmente nas suas mãos, ou se existe alguma área da minha vida, porque meu desejo é te servir totalmente, sem nenhuma resistência. E eu sei que esse é o seu desejo. Então, eu estou ligando na terra, liga no céu. Me mostra se existe tudo mais. Tive um sonho. Nesse sonho, eu estava sentado na beira do rio. E esse rio era o rio que eu via quando eu era criança, que eu fui criada ali, às margens do rio Tapajós. E ali, era uma noite assim, enluarada. O rio estava lindo, tranquilo, que eu via como se fosse até prateada a água dele. E tinha um barco, uma canoa pequena, ela estava presa num mastro fino, e o mastro estava fincado na areia, perto de mim. Esse fio que prendia e que segurava o barco era tão fino como um fio dental. Os outros barcos desciam e rio abaixo, desciam, mas esse barquinho, essa canoa,
ficava presa por esse fio dental. Sabe quando o sonho é profético, ele fica. A gente não esquece. Quando eu acordei, eu entendi que Deus estava me dizendo que eu entreguei tudo, mas havia algo que eu não havia entregue. Já tinha mais de 2 anos que a minha filha tinha morrido. Aí eu orei. Eu disse, Senhor, eu quero te entregar tudo. E Deus viu a sinceridade do meu coração. No final de semana, nós estávamos na igreja de Nova Vida. Eu estava pregando lá. E veio uma senhora de lá e disse assim, irmã, eu sinto no coração um desejo de orar com você. Eu disse, pois não, irmã. Ela disse, eu não sei porquê. Parece que Deus quer que a senhora abra a mão e entregue uma coisa para Ele. A senhora diz que entregou, mas sua mão está fechada, segurando. Parece que é uma pessoa muito querida que morreu. E a senhora ainda não abriu a mão para entregar. Ele quer que a senhora abra a mão e entregar. Eu digo para vocês, eu nunca tive tanta dificuldade em abrir a minha mão. Para dizer, leva. Como foi difícil. Parece que era a última coisa que eu segurava. Era aquele negócio, eu quero ela comigo. Para eu dizer, leva, parece que eu estava matando a minha filha de novo. Para você ver uma coisa que é aparentemente tão pequena. Eu tive tanta dificuldade de fazer. Às vezes existem coisas assim na nossa vida que nós estamos presas. Por isso que nós precisamos nos chegar todos os dias e pedir ao Espírito Santo ajuda. Porque Ele é o Paracletos, Ele é o ajudador, Ele vai nos ajudar. Mas Jesus Cristo nos incentiva a pedir, porque o Espírito Santo não é intruso. Ele quer ser convidado. Ele quer ser acariciado, Ele quer acariciar você. Ele cuida da noiva. Você é a noiva que custou o sangue do Filho de Deus. Quantas vezes você está presa no passado, insatisfeita, você coloca culpa no seu pai, culpa na sua mãe, na madrasta, nos irmãos, nos vizinhos, no marido que já passou. Olha, todas essas vidas, Deus permitiu que entrasse nas... Não foi Deus que permitiu, fui eu que quis. Ele podia ter impedido. Mas Ele vai usar essa dor para fortalecer você. Entrega, mas entrega isso de vez nas mãos de Deus. Aquele momento, aquela dor, aquele acidente que você ainda ouve o barulho do carro, você ouve a sirene da ambulância chegando, aquela vida, aquele enterro, aquele momento, entrega. Porque aquilo marcou a sua memória. Aquilo é um anzol que lhe puxa para trás. Você está presa olhando para trás. E isso é um caminho que o nosso adversário usa para nos encurvar. Nós continuamos olhando para trás. Outra coisa é que quando você está encurvada, que nem essa mulher, você olha para baixo. E quando você só olha para baixo, você só vê o caminho sujo que está andando. Você reclama de tudo. Você reclama da sua vida, você reclama do lugar onde mora, você reclama das pessoas. Você não está satisfeita, porque você não está onde você gostaria. Então você reclama. Em vez de agradecer a Deus, porque você está morando. Ah, mas eu estou morando num apartamento de 2 quartos, eu preciso ter um de 4. Agradeça a Deus que você tem um teto sobre a cabeça. Porque é Ele quem diz, se fores fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus ouve a oração. Deus ouve a oração. Eu tinha uma filha que andava comigo
E a Kay eu ficava na casa de Maria Marta, ela saía, ela passeava na casa de todo mundo, ela descobria quem não tinha comida, quem estava doente, quem o barraco tinha caído, ela descobria tudo. Aí, quando ela chegava na casa de Maria Marta, eu dizia, cala a boca. Mas ela chegou chorando. Mamãe, o que é? A senhora sabe a Lohane? O que é? Ela mora num buraco. Começou a chorar. Ela mora num buraco. Num buraco. Se como? É a casa da irmã dela e tem um buraco assim na parede. Mora ela, o irmão e a mãe. Ela precisa de um quarto. Porque ela está mocinha. Todo mundo troca roupa ali. Eu disse, o que você quer que eu faça? Já construí 2 barracos esse ano, não tem mais como. Mamãe, em cima tem a laje. Ela já tinha visto tudo, ela fez que nem a Sunamita. Dá para fazer um quartinho lá em cima para ela, até com banheiro. Eu disse, vamos orar. Dinheiro não tem aqui, mas tem nas mãos de Deus. Eu chamei a menina, disse para ela, olha, nós vamos viajar para o Canadá. E eu quero que você ore, porque se alguém disser para mim, irmã, aqui a senhora tem este dinheiro para a senhora fazer o que a senhora quiser com ele, esse dinheiro todo virá para quem construir o negócio lá para você. Pois ela orou. Eu cheguei lá, na Igreja Reformada do Canadá, preguei os 5 dias. No último dia, que era um domingo, estava nevando. Nevando. E tinha um casal, que o rapaz era de Cachoeiro do Itapemirim. Queria me levar para tomar sorvete. Porque ele tinha comprado uma Hilux nova. Eu disse, carro lindo. E eu gosto de caminhonete. Ele disse, vou lhe levar para dar uma volta. Vamos tomar um sorvete. Eu disse, mas sorvete? E o pastor tinha me dito, olha, ele quer lhe levar para dar uma saída, ele e a esposa. Eu fui tomar um sorvete. Era o último dia, se eu ficasse com problema na garganta, no outro dia eu ia voltar para o Brasil. Fui. Quando eu cheguei lá, ele disse, irmã, eu deixei 2 caminhões lá no Brasil. A minha irmã vendeu. E Deus botou no meu coração para dar o dinheiro de um caminhão para a senhora. Eu disse, é para mim, para o ministério ou para a casa de Maria Marta? Ele disse, é para a senhora fazer o que a senhora quiser. O caminhão virou um apartamento no Morro Dona Marta. Virou um apartamento. Você vê a oração. Até hoje essa menina é grata e ela é linda. Não é? O que eu estou dizendo para você é que a oração das coisas mais aparentemente impossíveis e mais bobas. Olha quantas pessoas Deus usa. Ele usou a Kay para ir futricar a casa dos outros, para trazer o problema para mim, para eu mandar a menina orar, para Deus fazer a irmã do rapaz vender o caminhão, tocar no coração dele, um era para mim, e botou na boca daquele rapaz as palavras que eu tinha proposto diante daquela moça. Você sabe, o nosso Deus ouve. E tem uma coisa melhor, Ele gosta de ser incomodado, importunado por você. Sabe aquele filho que chega assim na sua calça e puxa, papai, mamãe, 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 chega menino, mamãe, olha lá, é o seu carro que está pegando fogo. E você não queria olhar, não é? O que eu estou dizendo, muitas vezes nós olhamos o nosso caminho e nós só vemos os buracos, as folhas, o lixo, as pedras, porque nós estamos olhando só para baixo. Nós somos incapazes
de olhar os jardins do lado, as flores, as árvores que cresceram, os pássaros que estão lá em cima. Não olhamos um lindo pôr do sol, não vemos o sorriso das pessoas. Porque nós não olhamos nos rostos. Eu sou tão feliz, depois da pandemia, de poder olhar para os meus irmãos e ver os sorrisos, porque eu senti esse choque. Como faz falta. Não é? Então, às vezes, nós olhamos para as pessoas sem olhar o rosto. Só conhecemos os pés dela. Fulano tem joanetes, o outro tem unha encravada, tem calcanhar partido. Só conhecemos dos outros o pior. Não conhecemos o melhor. Garimpa na vida do outro que tem coisa boa. Eu, às vezes, peço às pessoas, faço uma lista das qualidades e dos defeitos. Você sabe que eu nunca encontrei uma pessoa que tivesse mais defeitos do que qualidades? Porque na hora que você começa a analisar, você vai ver que ali tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, tem muitos valores. Eu digo, comece a olhar para aquilo que é construtivo. Mas não apenas isso. Comece a dizer para as pessoas aquilo que é construtivo. Comece a dizer, as pessoas precisam ouvir. Porque palavras são combustível. Elogio é combustível. Porque o elogio levanta você. Se você começa a elogiar o seu filho por fazer tal coisa, ele vai querendo fazer melhor para receber mais elogios. Mais elogios. Eu acho que eu estudei tanto na minha vida, e ainda estudo, porque eu cresci ouvindo. Ela é inteligente, ela aprende rápido, essa menina é um gênio, ela estuda, ela aprende. Aí eu quis ser sempre a primeira aluna da sala. Por quê? Porque eu ouvia isso. Eu ouvia, aí eu tinha que estudar para provar mesmo. Eu queria provar mesmo. Aí eu aprendi a estudar mais, a criar o hábito de leitura diária, porque eu ouvia, eu tive esse incentivo desde pequeno. O meu neto, eu sempre disse que ele era o menino mais lindo do mundo. Quando eu fui perguntar para ele quem é o menino mais lindo do mundo, ele disse, lógico que sou eu. Porque ele ouviu aquilo. Se você olha para a pessoa, você encontra qualidades e você não entrega, quando você vai ver? Quando você vai fazer isso? É tão bom descobrir ouro na vida dos outros e dizer, como eu vejo isso, aquilo, assim, assim, em você. Como é bom. Palavras. A Bíblia diz, todas as coisas Deus criou pela sua palavra. Pelo verbo. O apóstolo João, ele começa o evangelho dele dizendo, no princípio era o verbo, a palavra, a comunicação. E o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas Deus criou por intermédio do verbo, da palavra. E sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Ora, se Deus não criou nada sem a palavra, o poder da palavra é tremendo. A Bíblia diz, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Viu? Quanta coisa você pode criar e quanta coisa você pode destruir por esse pedacinho de músculo. Você tem que escolher o que você vai dizer. Se você vai construir ou se você vai destruir. Com uma palavra. Você vê Deus dizendo, haja firmamento, o firmamento. Haja árvores que produzam sementes, animais. Deus só foi falando. Tudo foi acontecendo.
esse poder de criar já veio para nós. Nós podemos criar, nós podemos destruir com a palavra. É uma das coisas que me entristece. É ver às vezes que nós estamos destruindo a nossa pátria com as nossas palavras. Não cremos no potencial do Brasil. Não cremos nos nossos líderes. Se nós olharmos para eles como homens, não há muita esperança. Mas a nossa esperança não está nos homens, está no Deus que criou os homens. Com certeza, o espírito que se move neles não é maior do que o espírito que se move em nós. Então, se nós batalharmos diante de Deus pelos nossos líderes, eu creio que Deus revela para nós um Brasil gigante, um Brasil que não está dormindo eternamente em berço esplêndido, mas que se levanta para a glória de Deus. E dessa forma, os nossos filhos, às vezes nós olhamos para eles e nós vemos tantos impedimentos. Tantos impedimentos. Se eu vejo os impedimentos, com certeza eu vou lutar para derrubar aquelas barreiras. A Bíblia diz, no capítulo 49 de Isaías, as tuas, eis que nas palmas da minha mão, eu te gravei. Os teus muros, tuas barreiras, teus impedimentos estão continuamente diante de mim. As minhas barreiras, os meus impedimentos estão aqui na mão de Deus. A hora que Ele quiser, Ele tira. Enquanto elas estão lá, é porque eu estou precisando delas para eu continuar lutando. Eu preciso lutar. E Ele diz, eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. Você sabe como é que Deus grava? Ele vai, como Ele foi nas pedras da Torá. Ele escreveu com o dedo dele e vai furando a pedra. É escrita vazada na pedra, quem é que apaga? Então você está inscrito na mão de Deus de forma tão vazada que não pode ser apagado. Então nós precisamos crer nisso. Essa mulher, com todos esses impedimentos, olhando só para trás, o caminho dela não servia. Era só dor, só tristeza. Ela não conseguia ver o sorriso das pessoas. Talvez ninguém fosse rir para ela, porque ela era uma deformidade. Talvez ela nem fizesse questão de ver no rosto das pessoas aquele sentimento de piedade, que às vezes as pessoas olham, mas está com pena. É horrível você fazer isso com um mendigo. Não é? Ela chegou na sinagoga. Não é? E quando ela entrou, ela subiu os degraus. Na sinagoga, você tem a primeira parte da entrada. A primeira é para os estrangeiros. Se ultrapassa aquela área, tem a segunda, é para as mulheres. A terceira é para os homens. A quarta é para as autoridades de lá da sinagoga. Ela seguramente passou pela área dos estrangeiros e procurou um assento no meio das mulheres. E ficou lá encurvadinha como todo sábado. Só que eles fizeram as orações na sinagoga, eles fizeram as leituras, eles cantaram os cantos, depois fizeram as leituras. Na sinagoga é assim, tem uma leitura da Torá e uma leitura da Haftorá. A Torá são os 5 livros escritos por Moisés, o que nós chamamos de Pentateuco. E a Haftorá são os profetas maiores. Então, naquele dia, aí
alguém levanta e faz a leitura da Torá. Desce, já está tudo marcadinho, como na minha igreja. O Espírito Santo não tem direito, que já está marcado, minha língua. Aí, sobe a pessoa para fazer a leitura da Haftorá. Hoje é assim, a gente faz uma leitura do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento. Né? Haftorá. Aí, então, o mestre, profeta, se levanta para ensinar aquela palavra, para pregar aquela palavra. A mulher estava lá no lugar dela. Quando se levanta, o mestre Yeshua, para explicar. Quando aquela mulher ouviu aquela voz, entrando nas comportas auditivas dela, eu creio, não está escrito, isso é elucubração minha, que ela se tremeu toda. Só que ele parou e disse assim: ei, você acha que ela viu chamar por ela? Ela não podia olhar para ele. Todos olhavam para ele, menos ela. Ela não podia, ela era encurvada. Ela olhava para os lados, mas para frente e para cima não podia. Alguém cutucou e disse a vocês: tu estás livre da tua enfermidade, vem aqui. Ele trouxe a mulher para frente. A mulher expôs para todo mundo a deformidade do corpo dela. Ela veio encurvadinha. Quando chegou lá, ele impôs as mãos sobre ela e aquele anzol que a prendia encurvada, na hora ele se dissolveu. Ele ficou como um óleo. Aquela mulher olhava, ela viu o teto da sinagoga, ela viu o rosto dele, ela viu o rosto dos irmãos, ela viu as paredes. A Bíblia diz, aqui, chefe das mulher está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Glória a Deus. É interessante que quando o filho faz uma obra, a glória é para Deus. Não é? Nós precisamos aprender isso. Se o filho faz uma obra, a glória é para Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Por isso Jesus Cristo diz que nós temos dons. Ele diz que brilhe a tua luz e que todos vendo o teu testemunho possam glorificar ao Pai que está no céu. Você dá o testemunho e a glória para o Pai que está no céu. Porque Jesus Cristo sempre foi assim. Essa mulher se endireitou. Você pode imaginar a alegria da libertação, 18 anos encurvada, querendo se endireitar e não podia. Acho que ela nem podia lavar as costas direito. Era uma vida de escravidão. E quando essa mulher foi curada e dava glória a Deus, os chefes da sinagoga ficavam bravos, porque lógico que todo mundo acrescentou, glória a Deus, foi uma barulheira só dentro da sinagoga, o chefe da sinagoga ficou bravo. Olha, indignado de ver que Jesus curava no sábado. Ele disse para a multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vim depois, nesses dias, para seres curados e não no sábado. Mas uma coisa é trabalho. O trabalho da cura não é trabalho, é serviço. Nós precisamos fazer a distinção entre serviço e trabalho. O serviço é a atuação de servo. O trabalho é a atuação de operário. Então, no sábado, no domingo, nós podemos servir. Apresentar o serviço. Culto, em inglês, é worship, service. É serviço. No alemão também. Agora, em português, é culto. Ainda não sei porquê, mas é culto. Né? Então, é serviço, porque é atuação de servos. E Jesus diz para ele: hipócritas.
cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Está vendo? Quantos filhos de Abraão estão presos? No cativeiro, porque o trabalho de Satanás é esse. É trazer impedimento. Ele traz sono para você não ouvir a palavra. Ele traz dor de cabeça para você na igreja. Ele traz medo de Covid para você não congregar. Ele traz medo de gripe para você não sair na chuva. Ele usa o que ele tem que usar. E nós vemos hoje uma das coisas que está sendo tão prejudicada é exatamente a congregação. A Bíblia diz, não deixeis de congregar-vos. Pois as pessoas estão criando o hábito, eu assisto o culto online. Você assiste. Assiste-se filme. Assiste-se uma novela. Assiste-se ao teatro. Tem quem assista missa. Mas o culto não é para assistir, é para participar. Mas eu participo. Desculpe. Não participa. Não participa. É muito prejudicado. Eu sei disso. Eu também sou crente. A Bíblia diz, e não deixeis de congregar-vos, como alguns têm feito. Nós temos visto pessoas que deixam de congregar porque a igreja não tem estacionamento, ou porque está muito perigoso. Lá no Brasil, irmão, tem muito assalto. Mas quando era para ir na escola de samba, não tinha. Então nós encontramos desculpas para não congregar. É um dos impedimentos herdados que nós temos dessa quarentena que nós temos tido. Nós precisamos saber quando Deus dá uma bênção para ser bênção e quando nós podemos traduzir essa bênção em maldição. Às vezes Deus manda a bênção e nós transformamos a bênção em maldição. Estamos pedindo trabalho a Deus, Deus manda trabalho, aí eu não vou congregar porque eu estou trabalhando. Ontem eu estava escrevendo sobre aquela estátua multimetálica do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor deitou. Ele era o maior império, sempre foi. Nunca teve um império mundial maior do que o império de Nabucodonosor. Ele estava tão forte, ele era o imperador do mundo total daquela época. Ele tinha vencido tudo, conquistado tudo. E ele deitou na cama dele. E ele queria saber o que seria de todo aquele império para o futuro. E ele teve um sonho. E no sonho havia uma estátua de 3 metros de altura por 1,5 metro, né, de largura. A estátua, como eu disse, era multimetálica. A cabeça era de ouro. O peito e os braços de prata. Aqui o tórax dela era de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés de ferro misturado com ouro. Aí não teve quem fizesse a interpretação, veio Daniel. E quando Daniel fez a interpretação, ele disse, a cabeça, rei, é o Senhor. O homem maior da terra, o maior império da terra. O Senhor construiu o maior império da terra. Todas as nações, todas as línguas, né? É a cabeça. Mas depois, esse reino vai ser dividido entre medas e persas. Nós vamos ver isso depois na visão do dedo na parede, já com Belsazar. Então, é o peito e os braços. Vai ser um reino mais fraco, porque ele vai ser dividido. Depois vem um reino só
mas ele é forte porque ele não vai ser dividido, não é? E depois vem, e você vai vendo o seguinte, que o ouro é metal, mas a prata também é metal inferior ao ouro. E o bronze é metal inferior à prata. E o ferro é metal inferior ao bronze. E depois vem o ferro mistura. Quer dizer, os impérios do mundo vão se deteriorando até que caem. Só que quando Deus deu esse sonho para Nabucodonosor, não era para ele ter aprendido que Deus deu a ele um lugar especial. Não. Ele mandou construir uma estátua de ouro dele, para ele ser adorado. Viu o que é transformar a bênção em maldição? Aí ele foi comer grama que nem animal. Porque pegou a bênção e não usou para que ele fosse abençoado. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Eu canso de dizer, Deus não me dá dinheiro porque Ele me conhece. Porque se me der, Ele sabe, com certeza eu vou fazer alguma coisa ruim. Porque senão Ele me daria. Eu sou uma pessoa tão boazinha. Então, porque Deus não me dá? Ah, conheço você, nega. Se Deus nos dá, Ele nos prepara para aquilo. Não é? Ele nos prepara. Deus está interessado na nossa santificação. Ele está interessado primeiro em mim e depois no trabalho que eu faço. Só um minutinho. E quando nós vemos aqui a revolta desse povo, os hipócritas, Jesus Cristo diz, eles estavam com inveja do ministério de Jesus. A mulher estava glorificando e eles estavam infelizes. Eles estavam infelizes. Como é que você não pode demonstrar a mínima gratidão a Deus pela felicidade, pela alegria, pela restauração da vida de alguém, ainda que você nunca tenha visto essa pessoa? Mas é o que nós vemos aqui. Então, aqui nós aprendemos que, como mulheres, nós podemos estar encurvados. E encurvados nós estamos quando nós estamos presas nas coisas que ficaram para trás. Nos carregando defuntos que deveriam ter sido enterrados. Porque defunto que não é enterrado dá um mau cheiro. Nós, quando estamos encurvados, nós olhamos sempre para o caminho sujo, onde andamos, porque nós só vemos a sujeira do caminho. Quando estamos encurvados, nós só conhecemos as pessoas pelos pés. Nós olhamos para as pessoas e conhecemos o que elas têm de pior. Nós não conseguimos olhar o que tem lindo no caminho e nem o que tem lindo nas pessoas. Mas uma coisa é certa, se nós estamos andando no caminho certo, para o lugar certo, ali mesmo nós podemos encontrar a libertação, a cura, a misericórdia. E Jesus Cristo é aquele que está sempre diante de nós, com as mãos estendidas. Ele diz em Isaías 59, eu não tenho o braço encolhido que não possa salvar, nem surdo os ouvidos que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobrem o seu rosto para que não os vejam. Amém? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho o quanto você pode estar encurvada, olhando para trás ou olhando para baixo, sem olhar para aquilo que está diante de você. Será que você está considerando
esperança do que vai vir lá na frente para você? O que tem de bom caminhando diante de você? Será que você pode viver nesse impulso, nessa busca, nessa esperança? Paulo diz: esperança que se vê não é esperança, porque se vemos, como é que aguardamos? E a fé é certeza do que nós esperamos e convicção dos fatos que não vemos. Então, eu gostaria que nesse momento você tivesse assim um tempinho para pensar se você está mesmo livre dessa curvatura. Se você está sempre preso às coisas que já passaram, ou olhando os defeitos dos outros, vendo aquilo que não lhe satisfaz onde você está. Vamos orar por isso. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor nos reuniu, o Senhor nos congregou aqui neste lugar, nesse dia específico, neste momento, nesta manhã. Todas viemos de lugares diversos. Todas nós temos um sonho, temos um desejo. Todas nós estamos com o coração cheio de esperança de que este ano algo novo e bom aconteça, de acordo com o nosso pedido e a sua vontade. Muitas de nós estamos, Senhor, amarradas, olhando para o passado, presas, e pela experiência dolorosa temos medo. Quantos medos nós temos tido e por isso não temos caminhado? Estamos amarrados. Pai, nós queremos te pedir perdão, porque aprendemos que o Senhor é o nosso Pai, e o espírito da intrepidez está em nós. O medo é um gigante que nos derrota, mesmo antes de lutarmos com ele. Por isso, nesse momento, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor e entregar esse passado que nos amarra e proclamar o seu poder na nossa história, porque não importa o lugar onde nascemos, as condições que nascemos, a família de onde viemos, as experiências dolorosas que tivemos, nós estamos aqui. O Senhor nos livrou de todas. O Senhor estendeu a sua mão. O Senhor não tira os seus olhos de sobre nós. Assim como Caleb não deixou de olhar para Axa, sua filha, mesmo quando ela montou no jumento para ir embora. Ele estava pronto para atendê-la, para perguntar o que tu queres e para dar a ela o que ela precisava. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor, durante todos esses anos passados, o Senhor cuidou de nós. Com todos os erros que cometemos, com todos os pecados que nós cometemos, com todas as vergonhas que passamos, mas também com todas as humilhações que sofremos, com todos os débitos, nós queremos te agradecer, porque, enfim, o Senhor nos trouxe aqui. Queremos lhe pedir que o Senhor nos dê um coração grato e a fé de que o Senhor está ao nosso lado como um guerreiro valoroso. E nos ensine, ó Pai, que o lugar onde nós estamos é o lugar onde nós estamos até agora. E o Senhor quer nos levar a lugares mais altos e melhores. Mas nós precisamos andar agora, aqui, e aceitar a sua misericórdia aqui. Lembramos que quando o profeta estava em Querite, ele comia comida do bico de corvo e bebia água da fonte.
Mas era isso que tinha enquanto ele estava ali. Até o dia que Deus o tirou dali e mandou para Sarepta de Sidom. Assim, Senhor, se nós ainda estamos tomando água da fonte e comendo a comida indesejável, é porque o Senhor ainda está nos ensinando alguma coisa. Obrigada, porque nós podemos confiar nas suas muitas misericórdias. Pai, ajuda-nos a olhar para os nossos irmãos e catar o que de bom nós podemos aprender e o quanto podemos ser enriquecidos pela presença deles. Como nós, pecadores, às vezes nos aborrecemos uns com os outros. Ensina-nos a ter paciência, a compreender que cada um chora a sua dor. E eu não posso acrescentar dor ao meu semelhante. Eu te agradeço, ó Pai, porque durante esse caminho de pedras, de buracos, de lixo, com tanta dor, nós vamos andando como aquela mulher encurvada, lá na frente, sem que esperemos. O Senhor tem um Salvador para nos apresentar. É o Senhor que nos transporta do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. E só quando este Redentor toca em nós, podemos estar retamente olhando para o rosto dele, olhando para cima e, enfim, dizendo: glória ao teu nome, Senhor. Nós te pedimos neste momento, pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos bens, pelos nossos líderes, por esta nação que nos abriga, pela nação de onde viemos. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, abraça o Brasil e os Estados Unidos, também junto com Israel, e faz com que os três sejam uma pérola nas tuas mãos. Nós te agradecemos por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém.